Na sequência do capítulo 1 do Apocalipse, João se coloca como apenas um dentre os vários irmãos que em sua época estavam vivendo a perseguição por causa da pregação do Evangelho de Cristo, porém não desanimando. E ainda exilado na ilha de Patmos, ele teve uma visão no dia do Senhor. Entendemos que quando João fala sobre o dia do Senhor, ele está se referindo ao sábado. Apesar do costume de várias igrejas em citar o domingo como o dia do Senhor, esse costume foi colocado por homens muito depois de todos os apóstolos terem morrido, com a desculpa de que, ao ressuscitar, Jesus aboliu a guarda do sábado. Acredito que mesmo João tendo sido o último dos apóstolos de Cristo vivo, ainda assim ele guardava o sábado, como era costume desde a fundação do mundo e como o próprio Cristo e os demais apóstolos faziam, mesmo depois de sua morte. Como podemos ver em Atos 13, 42 a 44 e 18, 3 e 4. João continuou a descrever a visão, dizendo que ouviu por detrás de si uma grande voz como de trombeta, e essa voz dizia: "O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia." É interessante saber que naquela época não existiam naquela localidade apenas 7 igrejas. Inclusive, algumas igrejas na região eram consideradas maiores e mais importantes do que as citadas. Por que então a escolha destas 7? Certamente não tem a ver com as igrejas físicas em si, mas sim com a representação e significado atribuído a cada uma delas. Algo muito maior do que João poderia imaginar naquela época. Mas ao estudar os capítulos 2 e 3, a partir do panorama atual, podemos compreender a sua aplicação. Bom, continuando, João se virou então para ver quem falava com ele e viu 7 candeeiros de ouro. No verso 20, o Apocalipse explica que esses candeeiros que João viu representam as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, João diz, estava um semelhante a filho do homem. Filho do homem é uma expressão hebraica que se refere a Jesus. Porém, este Jesus estava vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado na fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Essa visão que João teve de Cristo nos revela uma particularidade das visões e profecias. São palavras do profeta para descrever algo que ele não conhece, algo divino. Logo, essa foi a impressão que ele teve do que viu, e não necessariamente o que havia na sua frente, mas sem desacreditar o relato. O fato é que João teve uma visão de Cristo glorificado, e essa foi a sua descrição. E continua: ele tinha na mão direita 7 estrelas, que veremos serem os ministros das 7 igrejas, também no versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então lembramos do que está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta é a espada divina, como está escrito em Efésios 6:17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com armas que se vence uma guerra, e a principal arma do cristão certamente é a palavra de Deus. Continuando a visão, João descreve que o seu rosto, o rosto de Cristo glorificado, brilhava como o sol na sua força. E quando João o viu, provavelmente ao lembrar-se da indignidade humana, ele caiu aos seus pés como estando morto. Mas ele pôs sobre João a mão direita e lhe disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." O fato de Cristo estar entre os candeeiros que representam as igrejas nos mostra que ele tem cuidado do seu povo, da sua igreja.
e as estrelas na sua mão direita, representando os ministros das igrejas, nos revelam que é Ele quem define os seus representantes aqui na terra, e tem colocado nesta terra pastores para cuidarem do seu rebanho. Por fim, Ele é quem possui as chaves da morte e do inferno. Sendo assim, a morte, tão temida por muitos, é apenas uma prisão temporária que será em breve destrancada, libertando todos os seus prisioneiros. E o inferno, que ainda não existe, ao contrário do que muitos pensam, mas existirá, representa a destruição definitiva de todo o mal. Cristo mandou que João escrevesse isto, para que todos soubessem as coisas que são e as que vão acontecer depois destas. Te vejo nos próximos vídeos com as cartas às igrejas.